Pois é, o Lula regou e arregou bonito, né? Não aguentou a pressão, recuou e a gente vai falar sobre isso, mas vai trazer consequências contra o Lula. Outro ponto que a gente precisa falar também é sobre 2026. Responde para mim. Em 2026, independentemente de quem esteja lá, você vai votar? Você vai exercer o seu papel de cidadão ou você já desistiu? Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque um recado do Marcel Van Hatten foi esclarecedor, mostrando que você, goste ou não goste, precisa estar lá e exercer o seu papel para votar contra a esquerda. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse editorial. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, é muito importante. Se você não fez o download ainda dos Segredos Milionários dos Leilões, entre em contato aqui, é muito importante, tá? Tá disponível para vocês aqui. Fechado? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Matéria da revista Oeste. Ontem, um absurdo aconteceu. O ministro da Justiça do governo Lula defendeu, ou melhor, de certa forma até ameaçou abertamente os parlamentares, dizendo que eles não podem ter a imunidade parlamentar. Ministro de Lula, o Ricardo Lewandowski, defende o inquérito contra o Marcel Van Hatten. Né? E o Marcel Van Hatten ontem deu uma resposta à altura. Falou claramente, então se eu estou cometendo um crime, me prende aqui. Né? Ou seja, está sendo utilizado como um instrumento de perseguição. Afinal, a esquerda fala o que quiser, xinga até parlamentar de viadinho. Foi o que aconteceu com o Nicolas Ferreira. Mas não é considerado crime contra a honra e a Polícia Federal não vai atrás de ninguém para indiciar ninguém. Agora já tem uns 4 ou 5 deputados de direita que já foram indiciados pela Polícia Federal e que, inclusive, respondem processos no Supremo Tribunal Federal. E o Lewandowski disse que está tudo bem, que não são resguardados, né, pelo direito à honra, né, ou seja, quando violam a honra de alguém, não são resguardados pelo direito da imunidade parlamentar. Ora, se fosse aplicado contra todos, seria um entendimento. O Marcel Van Hatten chegou a ler uma decisão do próprio Lewandowski, enquanto era ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não, que a imunidade parlamentar é para proteger o deputado e ela é inquestionável. O que mudou? Né? Mudou agora o fato de estar dentro do governo Lula. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, alegou que a imunidade parlamentar não se aplica a crimes contra a honra. A declaração foi dada nesta terça-feira em audiência da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Lewandowski citou o entendimento da ação penal 1044 do Supremo Tribunal Federal contra o ex-deputado federal Daniel Silveira, sem partido. No caso, ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Daniel Silveira falou besteira. Falou besteira. Né? O crime dele foi falar besteira, 9 anos, né, de cadeia, né, um deputado federal. Agora imagina uma figura que não é deputado, o que pode acontecer. E eu te pergunto, e os deputados de esquerda que chamam as pessoas de bandido, de criminoso? O Glauber, que ameaçou o Lira, xingou o Lira de bandido. Pois é, o processo foi arquivado. O Lira chegou a entrar com um processo que foi arquivado. Como assim? Né? Ou seja, existem 2 pesos e 2 medidas. Quando é alguém da direita que critica o governo, né, eles dão um jeito de abafar. Mas, já que o Marcel Van Hatten foi corajoso o suficiente, eu preciso que você ouça um recado do Marcel Van Hatten. Uma publicação do Space Liberdade, né, diz o seguinte, e aqui eu concordo em número, gênero e grau com o Marcel Van Hatten. Atenção, o Van Hatten diz que o erro na Venezuela, que não podemos repetir, foi a oposição boicotar o processo eleitoral. Abre aspas. Temos que redobrar nossos reforços. Nos esperem em 2026, porque teremos uma vitória ainda maior. Lula e PT serão derrotados nas urnas. Não caia, tá, nessa balela. E a esquerda vai armar um plano tentando
se infiltrar na direita, tentando jogar discurso para você para não ir votar. Para você, não acredite, não vá votar, não faça isso. Para ficar mais fácil, né, te ludibriar, te enrolar. Presta atenção o que o Marcel Van Hatten falou. Presta muita atenção porque é muito sério. É porque em determinado momento houve um grande erro que a oposição venezuelana fez, e com isso eu quero encerrar, senhor presidente, que foi boicotar o processo eleitoral. Em determinado momento a oposição venezuelana disse, isso foi ano de 2015, foi justamente na época que o Chávez pegou o poder de uma forma que ele nunca mais largou, e o Maduro continua segurando, decidiram boicotar o processo eleitoral e não participar. Não sei exatamente o ano, mas foi ainda durante a presidência do Hugo Chávez. E aquele erro fundamental da oposição, a oposição brasileira nunca pode cometer. Pelo contrário, nós temos que redobrar os nossos esforços, como já fizemos nas eleições, nos municípios. E tivemos uma ampla vitória. E nos esperem as urnas em 2026, porque teremos uma vitória ainda maior sobre essa desgraça que nós estamos vendo hoje no Brasil. Lula e o PT serão derrotados às urnas. Muito obrigado, senhor presidente. É porque em determinado momento houve um grande... Se você acredita no Brasil, se você quer a mudança do Brasil, em 2026, não seja um covarde. Não compre o discurso do isentão. Eu vou votar nulo, eu não vou votar. Não seja um covarde. Não faça isso. Não, mas eu não acredito. Isso é infiltrado. Cuidado. Não, mas eu não acredito no sistema eleitoral, então eu não vou votar, eu não posso ir. Caia nessa. A Venezuela fez exatamente isso. E aí você acha que é um cara de direita que está falando para você, não, mas o sistema não é confiável. Pode até não ser confiável, mas pelo menos você vai ter como provar, pressionando muito, né, que o povo foi em massa para tirar o governo. Tá? Então, não se acovarde, não se entregue. Né? O recado do Marcel Van Hatten para vocês. Né? Vamos lá, pessoal. E quanto ao Lula? Pois é, no último editorial falei de impeachment, né? O quanto a questão econômica impacta, né, a possibilidade do impeachment. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, que eu achei assim super interessante. O governo, ele enviou a tal da PEC do corte de gastos, né? O desastre que o Haddad preparou. E espera que hoje vai ter resultado disso aqui, vai ter informação sobre o valor do dólar, vai ter coisa mudando. Mas enviou sem alterações na aposentadoria dos militares, ou seja, recuou. Fez uma pressão, falou que ia ter corte com os militares, que ia tirar dos militares, recuou, não teve coragem de colocar os militares. Mas isso vai ter impacto, porque mostra que o Lula vai ceder à pressão e, na verdade, ele não está a fim de cortar gasto coisa nenhuma. Né? O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso na noite de segunda-feira a proposta de emenda à Constituição que faz alterações no teto da remuneração do serviço público, limites ao benefício de prestação continuada, entre outros. Ou seja, só mandou para ferrar o coitado do pobre. Né? Esta era a última proposta que faltava para completar o pacote de corte de gastos do governo anunciado na semana passada, mas deixou de fora as mudanças na aposentadoria dos militares, que passará de tempo de serviço para idade mínima. As discussões se arrastam desde a semana passada por conta do período de transição desta alteração. Ou seja, recuou, né? Já mostra que o governo Lula fez uma promessa, sinalizou uma coisa para o mercado e agora já apresentou outra. Tirando os militares, mostra que o governo Lula ainda tem medo dos militares. Ainda está assustado com os militares e tem medo dos militares. Outra mostra que ele ainda não cumpre as promessas que ele faz. Que ele fala uma coisa e, por pressão, ele segue outra. Vai ter reação do mercado, prepara, que é bem provável que o dólar vai subir agora. Vamos falar de um crime bárbaro? Vocês devem ter acompanhado um caso absurdo, né? Absurdo mesmo. De um policial que jogou um cara da ponte, me parece que o cara faleceu, tá? Então não tive maiores informações sobre isso e a mídia tá bombando isso o tempo todo. Ou melhor, na verdade, né? Assim, tem muitas informações desencontradas. Teve uns sites de esquerda que falaram que o cara tinha falecido. Mas assim, eu vou seguir aqueles que eu confio mais. O Poder 360 fala que não tem informação nenhuma sobre essa vítima. Então, a mídia está batendo em cima disso. Mas pouco da mídia está batendo em cima disso aqui. E o que acontece ao contrário? Né? Quando o bandido pega o policial. Né? Porque isso também é necessário levantar o argumento. Então, há uma situação de guerra,
né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, há uma situação de guerra, tá? Do crime. Isso mostra a falência total do próprio governo, né? Que não está, apesar de recorde de cobrança de impostos, de arrecadação, não tem competência o suficiente para resolver o problema da segurança pública. O próprio ministro Lewandowski, ontem, na Secretaria de Segurança Pública, disse que o governo não está dando conta, não tem como fazer, tá? Mas olha isso aqui. No Rio de Janeiro, bandido matou um policial, colocou ele dentro do carro e soltou ladeira abaixo, só para se divertir. Então é importante que vocês entendam que existe uma guerra, tá? No Brasil, o Brasil é um país em guerra. Olha só. No Rio de Janeiro, o cenário de guerra se repete. E aí, no movimento contrário, vitimizando e vitimando, na verdade, policiais que trabalham na segurança pública do Rio. O Globocop flagrou bandidos armados soltando um carro desgovernado numa ladeira no Morro do Quitungo, que fica na zona norte da cidade. Nessa imagem a gente vê uma pessoa atravessada no banco da frente. Essa pessoa era o sargento Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos. Ele estava de folga e foi reconhecido pelos criminosos, que o mataram com um tiro de fuzil. O corpo foi enrolado num lençol e colocado dentro do veículo. No Rio de Janeiro... Essas aí são as vítimas da sociedade que os direitos humanos vão lá defender. O que estava dentro do carro, o policial, não vai ter uma fala, uma ajuda do Estado. E aqui, né, desculpa o Tarcísio, mas o Tarcísio e o Derrite já correram logo, né, para comprar o discurso da vítima. É porque esse policial não merece a farda. Olha, tem que ser apurado, tá? Tem que ser apurado tudo que aconteceu, ao que leva a crer realmente que o militar está totalmente errado, totalmente equivocado. Jogar o cara da ponte daquele jeito, parece que o cara nem estava oferecendo resistência, uma coisa absurda. Mas hoje, né, tem que ter muito cuidado, principalmente, né, os órgãos de segurança pública, e tomar muito cuidado para ver qual o discurso que eles vão dar, porque se depender da mídia, se depender do jornal, se depender de alguns políticos aí, o que eles querem é só ver o crime fortalecido. Cara, você tem noção do quanto que o crime deve investir, né? Inclusive em emissoras de TV? O quanto que o crime investe em políticos? Então, cara, hoje, infelizmente, o crime organizado se tornou uma instituição, né, no Brasil. E aí, a instituição que está mais fraca são os militares. Então, toda a minha solidariedade a esse militar que foi alvejado aí, colocado dentro de um carro, e em compensação, ninguém está querendo saber quem são aqueles vagabundos, aqueles canalhas que fizeram isso, né? Então, toda a minha solidariedade aí aos militares, tá? Toda a minha solidariedade. Vamos lá, vamos falar do Joe Biden, né? Pois é, vocês viram a pataquada que o Joe Biden fez, que simplesmente deu perdão para o seu filho. Falou que não ia fazer, que não, mas acabou dando um perdão para o seu filho. E isso é um escândalo internacional gigantesco, da qual a esquerda fica, não vamos falar. Se fosse o Trump dando perdão para o seu filho, alguma coisa, mas olha só, ele usa o poder público em interesses pessoais. Não, mas a esquerda pode tudo. Cara, a esquerda é um mal sem tamanho. Sem tamanho. Mas, verdade seja dita, tem que ser respeitado a decisão do Biden. Por quê? Porque é lei. E aí eu gostei dessa matéria do J.R. Guzzo, né, que diz o seguinte: indulto de Biden não vai ser contestado, porque lá nos Estados Unidos a lei ainda é respeitada. O indulto de Biden não vai ser contestado, né? O presidente Joe Biden, fazendo uso do que está estabelecido na Constituição americana, concedeu um indulto presidencial ao seu filho, condenado na justiça por fraude fiscal e porte ilegal de arma. Ele confessou os crimes e estava à espera da sua sentença de prisão. Biden confessou o crime, tá? Biden sustentou durante anos que jamais iria usar suas prerrogativas legais para perdoar o filho. Era mentira, como sim se comprova agora. Mas mentira ou não, a lei lhe dá esse direito.
como nos Estados Unidos, há um sistema de justiça, leis que valem o tempo todo e uma Corte Suprema que não é um partido político, o filho de Biden vai desfrutar plenamente do indulto sem interferência de ninguém. O ex-presidente Jair Bolsonaro, se goste ou não dele, fazendo uso de que está estabelecido na Constituição brasileira, concedeu um indulto a um ex-deputado, o Daniel Silveira, condenado a quase 9 anos de prisão pelo STF por ter feito ofensas a um ministro num vídeo exibido nas redes sociais. Sua prisão é ilegal, não foi preso em flagrante, por crime inafiançável e não poderia ser condenado por falar. Ele tinha imunidade constitucional na condição de deputado federal, para expressar quaisquer opiniões, seja lá quais forem elas. Como no Brasil não há um sistema de justiça, as leis não valem quando desagradam o regime e o STF é uma facção política há pelo menos 6 anos. O indulto foi anulado e Silveira continua na cadeia. Cara, mais corajoso do que uma matéria como essa, eu não sei. O J.R. Guzzo tá de parabéns pela matéria que ele colocou, né? E é exatamente isso. Lá nos Estados Unidos tem lei e lei lá funciona. Aqui no Brasil tem lei, mas a lei aqui é seletiva. Eles escolhem para quem a lei será aplicada. É simples assim, né? E aí, aqui no Brasil, a gente precisa observar todos os espectros, né? Um ponto que a gente precisa observar é que acabou de ser anunciado agora que o Correio, né, teve um rombo bilionário, 2 bilhões, e o ano não terminou. A projeção é que o último recorde foi o da Dilma, né, do pior rombo dos Correios. Agora, parece que vai superar isso. O que acontece? Eu já falei para vocês no último editorial sobre, né, o quanto a economia pode afundar o governo. Pode dar um impeachment de um governo. Eu já expliquei isso para vocês. Agora, a gente tem que observar outros pontos, tá? Outros pontos que são interessantes. Como, por exemplo, o porquê tanto rombo? Para onde esse dinheiro vai? É incompetência ou é corrupção? Começarão os escândalos de corrupção a serem expostos novamente? Pois é, o Augusto Nunes fez uma matéria falando que é provável, né, que logo escândalos de corrupção voltem a assolar, até porque foi o escândalo dos Correios que revelou o mensalão. Space Liberdade, grave. Augusto Nunes diz que o prejuízo dos Correios é pura roubalheira, tanto que foi a CPI dos Correios que descobriu o mensalão. Lula quer manter os Correios para isso ou porque ele tem alguma ligação afetiva de escrever muitas cartas? Vamos lá, olha só o que disse o Augusto Nunes. Roubalheira mesmo, escancarada. A CPI que acabou descobrindo aí o mensalão foi a CPI dos Correios. Já no primeiro governo Lula, já roubavam. Agora, o Lula está querendo manter os Correios porque para isso ou porque ele tem alguma ligação afetiva? Ele escrevia muitas cartas. O Lula, eu tenho toda a obra dele, são 4 bilhetes. 4 bilhetes. Nenhum pelo Correio. Aquelas coisa que é a garatuja, né, de aluno de jardim da infância, um bilhete dele de aniversário, por causa do aniversário do sobrinho. Eu vou trazer a obra dele para mostrar aqui 4. Imagino que ele não voltou agora a escrever cartas para Janja, que ele também não sabe ler, não sabe escrever, não vai para a escola, então não está escrevendo isso daí. Ele está querendo o quê? É roubar mesmo. O governo quer isso, é só. Só os Correios são problemáticos desde 2003. No governo Lula, ele continua com esse negócio, porque tem sempre os interessados. Quem andou fazendo indicações para os Correios foi o grupo Prerrogativas. Que tal? Aquele do sujeito que falava, o crime já aconteceu, prender por quê? Na festinha do Lula e do Alckmin, quando eles celebraram o noivado. Então, se você começa a fazer a lista dos que têm interesse lá, dos que passaram por lá, e vê que você tem um presidente analfabeto que nunca mandou carta na vida, nem recebeu, não sabe ler, também, você vê que o Lula ele não mantém estatais, ele mantém o cofre das estatais para fazer o que está acontecendo.
Alguém duvida que escândalos começarão a ser expostos num futuro não tão distante? O Mensalão, o Petrolão, tudo aquilo que você acompanhou e viu, retornará. Retornará com força total. Eu não consigo entender ou compreender como pessoas conseguem defender isso. Tá? Eu não consigo, sinceramente. Tá bom? E é isso, pessoal. Ó, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande abraço, tá? E eu vejo vocês no próximo editorial.